Olá, esse é o Fala Chef Podcast e no episódio de hoje a gente traz aqui uma pessoa muito legal, um cara sensacional. A gente vai contar a história dele, trocar ideia e com certeza aí vocês vão pegar várias experiências com a gente. Ele é o Christopher Fabiani, pai da Maitê, trabalha na cervejaria Ambev, então mundo cervejeiro aí. Ele é engenheiro eletricista, trabalha como supervisor de manutenção numa das maiores empresas do setor, se não for a maior, é a maior na verdade, né? Então a gente vai ter muita história aqui hoje, contar a carreira dele, como que ele cresceu e toda a sua base até chegar nessa nova fase dele. Christopher, te agradeço aí pela oportunidade de estar aqui com a gente, sabadão, né? Então, acredito que não é fácil, né, cara? A gente tem deveres, compromissos, né? Você é pai de menino, então deve dar muito trabalho, né? Um pouquinho. Então, eu te agradeço por estar aqui com a gente, beleza? Eu que agradeço o convite. Bem legal ter essa experiência aqui com vocês. Legal. Christopher, a gente vai falar sobre muitas coisas aqui hoje, né? Então, claro, principalmente a Ambev, né? Que é o que todo mundo quer saber, é uma grande empresa, setor cervejeiro. E aí, falando um pouco sobre a sua carreira, e aí a gente tem um bloco que é o Raízes e Primeiros Passos. E aí, eu queria que você contasse pra gente como que foi sua entrada na Ambev, como tudo começou lá, bem lá no início. Tá, cara, eu cresci um pouco na Ambev, assim. Meu pai trabalhou na Ambev desde quando eu nasci. Ele entrou em 1996, que foi o ano que eu nasci. Trabalhou lá 25 anos no processo. Então, eu tava lá. Festa das crianças, eu tava lá. Festa do trabalhador, eu tava lá. Essa rotina, eu cresci assim, vendo meu pai trabalhar. E sempre tive, vendo ele ter muito orgulho, eu também tive muito orgulho, sabe? E aí, quando eu formei na escola, eu comecei a fazer uma aprendizagem industrial no Senai. Foi elétrico industrial. Uma empresa de autopeças me contratou como aprendiz. E o contrato era Senai, 1 ano, e depois 6 meses na empresa. Eu fiquei 1 ano no Senai estudando, depois desses 6 meses eu fui para a empresa e entrei como aprendiz. Lá eu fazia tudo. Desde serviço elétrico, a imprimir folha, trocar a descarga, fazia tudo. Eu queria ser contratado, eu fazia tudo. E aí, quando meu contrato terminou, eles falaram assim, cara, a gente vai te contratar como trainee de manutenção. Eu falei assim, nó, da hora, né? Trainee. Só que foi só uma vaga para um estagiário plus, assim, para eles poderem me continuar lá no QLP da firma. Mas para mim foi muito bom. Eu recebia um pouco mais que um salário mínimo, estava como eletricista, com o time de manutenção. E aí eu continuei meu curso. Fiz um técnico de eletroeletrônica, eletrotécnica, desculpa, errei o curso. E aí fui contratado mesmo como eletricista. Quando eu terminei meu técnico, eu comecei a faculdade. Nisso, a empresa trocou de nome, teve alguns problemas jurídicos e fechou a filial. Quando fechou a filial, eu falei com o gerente da fábrica, cara, eu vou tentar o processo na Ambev e se eu conseguir passar, vocês me mandam embora. Ele falou, te mando embora, você sempre contribuiu, a gente vai te ajudar também. E foi isso que aconteceu, cara. Fiz um processo na Ambev, passei. Na época, tava construindo uma nova linha, então eles estavam construindo a 512 na época, 2019. Então contratou muita gente. Então, junto comigo entraram mais 7 pessoas. E aí a gente foi para 511 e teve essa distribuição. Na época, o pessoal ficou na dúvida assim, né? O Josinei era o técnico preventivo da 511 e ele ia para 512. E aí ficou naquela dúvida, quem vai substituir o Josinei? Porque é um técnico absurdo, né? E aí eu falei, cara, eu vou tentar ser esse cara. E aí foi sangue no olho, mano. Eu trabalhei lá, mostrei o que eu sabia, peguei o conhecimento que eu tinha da outra empresa, tudo que eu adquiri no curso também, e mostrei trampo. E eu me mostrei disponível. Acho que o mais importante é se mostrar disponível, tá ligado? Eu mostrei que eu queria e mostrei que eu tava ali pra trabalhar. E aí o pessoal viu e falou: esse cara que vai ficar no lugar de Josinei. E aí eu entrei como técnico preventiva no lugar dele, da linha. E assumi tudo. E aí a minha tristeza era quando dava o problema, e aí eu não dava conta e os caras falavam assim, vão chamar o Josinei. E ali o mundo acabava pra mim, cara, acabava, porque eu falei, não, eu sou o dono, eu tenho que resolver. E foi esse sentimento que me pôs assim na frente da galera, tá ligado? Porque não foi todo mundo que entrou com esse sentimento. Tanto que de 7 pessoas que entraram com a gente, hoje na cervejaria tem 2, eu e o Arley. Só nós dois. Massa demais, cara. É muito legal isso, né? Porque quando você fala sobre a Ambev, a gente pode perguntar, de onde você conhece a Ambev? Já conheci a empresa, pô, seu pai trabalhou lá há muitos anos, né, cara? Então é um negócio que vem de família, né? Uhum. Então, assim, é uma questão totalmente diferente. E esse negócio do técnico é muito legal, né?
Porque o cara é muito bom, né? E você aprende com ele e você quer estar ali resolvendo o problema também, cara. E é muito bom. E é referência, né? Provavelmente dá pra aprender muito com ele, né? Mas muito legal. E aí, cara, a Ambev, ela é uma das maiores do país, né? No setor cervejeiro é a maior, sem dúvidas. Cara, como que você vê a importância da Ambev pra comunidade, pro Brasil? Assim, a forma que ela atua ali na sociedade. Hoje você não consegue falar de Joatuba sem falar da Ambev, né? A cervejaria tá meio que no centro da cidade. Pro crescimento da cidade, ela foi essencial, sem sombra de dúvidas, assim. Hoje, muitas pessoas que têm conquistas importantes na vida pessoal, muitas são ligadas à Ambev, mesmo sendo terceiros, assim, até por venda de produtos ou por oportunidade que a empresa trouxe para a comunidade. E no, acho que mundial, assim, cara, é indiscutível. A Ambev, ela tá em todos os meios, assim, Fraga. Ela tá no meio de inovação, ela tá no meio de tecnologia, tá no meio de, como que fala? Metas sustentáveis, Metas né? sustentáveis, que isso é do caralho também. E eu acho que é isso, assim. Não, muito bom, cara. É sensacional, né? Porque, cara, a gente tem uma sociedade, tem que estar em evolução, né? Então, assim, a gente quer resultados, né? Menos poluição, fontes de energia renováveis, né? Então é muito legal isso aí que você falou. Ah, e, cara, quando a gente fala de desenvolvimento na prática, né? Você passou muito tempo como eletricista, você disse aí, você esteve em outra empresa e passou por isso dentro da Ambev, né? E é uma posição essencial. Como foi esse aprendizado na prática? Como foi aprender a lidar com pessoas mais novas e pessoas mais experientes também, né? Como que foi esse meio termo aí? Cara, eu acho que, falando como técnico, assim, tá? Eu sempre entrei com a mentalidade que eu aprendi mesmo na outra empresa, que é assim: você, quando vai. Manutenção, você vai para resolver problema. Então, seu potencial é medido com quanto você consegue resolver os problemas ali do dia. E, cara, o mais importante é ouvir. Quando você chega numa máquina e tem um operador experiente que conhece a máquina, antes de você colocar a mão, escuta o cara. Vai no cara e fala assim: ó, o que que tá acontecendo? O cara vai te falar um tanto de coisa. E aí você vai absorver o que realmente faz sentido com o seu conhecimento técnico e o que que o cara tá te falando, tá ligado? Mas escutar quem tá na máquina o dia inteiro é muito importante. E aí o que você falou, assim, de experiência é muito interessante, né, cara? Porque muitas vezes você encontra com técnicos mais velhos, assim, que já estão ali há anos, e a linguagem que o cara fala pra você resolver um problema não é a que vai resolver. Eu não sei se tá claro o que eu tô querendo dizer. Tipo assim, como que o cara aprendeu naquela época não é a linguagem que você aprendeu no seu curso, entendeu? É, Aí é você saber assimilar ali o que que é de diferente que o cara tá te falando e o que que você aprendeu no seu curso. Eu acho que isso é muito importante também, sabe? a linguagem dele é a linguagem do sintoma. Ó, é como se fosse um termo na área da saúde, né? Estou passando mal. Você tem o quê? Aí o técnico, né, o médico, sei lá, ele vai dizer, né? Ele vai com base no conhecimento técnico, né? Mas é muito legal. Saber ouvir, né, cara? Isso é fundamental, né? Então é muito legal ouvir isso de alguém que é liderança, né? E de alguém que passou pelo lado operacional também, né? Então você passou pelos dois lados, você sabe bem. E aí, falando de liderança, que é uma outra fase, né, que você entra, né? E aí, chegar a líder é um passo importante. O que você acha, assim, que mudou nesse processo, na sua vida? Não só profissional, né, cara? Acho que a sua vida mesmo, em particular, o que que muda, o que que tem de diferença aí? Cara, quando eu virei supervisor, mudou tudo. Mudou tudo. Quando você vira supervisor. Quando eu assumi a liderança na Ambev, minha vida virou de cabeça pra baixo. Por quê, tá? Porque eu fui de um técnico muito bom, que resolvia problema, pra um supervisor ruim. Um supervisor que não sabia o que estava fazendo ali. Uhum. E aí era incêndio pra todo lado, eu não sabia por onde começar. E aí, na Ambev, a gente trabalha em pares na supervisão. E eu era supervisor de manutenção e entrei junto com o coordenador também. E o coordenador era novo, igual eu. Então eu e ele tava perdido naquele rolê ali. A gente falou assim: e agora, né, Canto? O que que a gente faz? E aí você tenta buscar apoio, e o apoio de uma liderança é diferente de um apoio de um técnico. E eu virei líder da minha equipe que eu trabalhava junto como técnico, então acho que foi um desafio maior ainda, sabe? Então a virada foi dolorosa. E se nessa virada eu não tivesse resiliência mesmo, e não tivesse essa questão de escuta, eu não passaria não. Eu já tinha pedido conta e falado, cara, isso não é pra mim. E eu pensei algumas vezes que não era pra mim, sabe? Mas foi resiliência mesmo e ver que ia ajustar caminho.
Eu vi que o caminho não estava legal e eu fui ajustando de acordo com o que acontecia, sabe? Porque eu tinha muito claro o que eu queria. Eu entrei na Ambev como técnico lá em 2019. Eu falei, cara, eu não vou ser técnico o resto da minha vida. E eu sabia muito bem o que eu queria. Eu quero crescer. E até hoje eu quero crescer, tá ligado? Então, se eu não tivesse esse pensamento, eu não ia sair do lugar. Muito bom. Cara, pegando esse gancho de liderança, como que a Ambev foi importante na sua carreira no momento que você se torna líder, que é uma nova fase, né? Acredito que a Ambev ali, ela teve um impacto muito positivo ali. Sim, eu acho que na Ambev o que atrai muito, eu acho que pode atrair você também, é questão de liderança nova. Muitas empresas, antes que eu trabalhei antes da Ambev, é uma liderança assim, o cara tá na empresa há 30 anos e aí ele é um gestor, um diretor. Na Ambev não. Na Ambev você vê ali gerente com 27 anos. E isso te impulsiona muito, cara. Porque a gente tem aí 28, 27 anos. Você quer crescer. E aí, se você vê um cara ali com 27 anos num cargo que você tá almejando, você fala, eu tô no lugar certo. Então eu acho que essa política da Ambev de impulsionar as pessoas e acreditar nas pessoas, independente da idade, pela meritocracia mesmo de entrega e não pelo tempo que ela tá ali, é isso que impulsiona a galera, tá ligado? E que me puxa muito também, assim. Legal, né, cara? E aí, ó, você que quer entrar numa empresa que te impulsione e você cresce rápido ali na velocidade do que você entrega, a Ambev aí, o Christopher é referência no assunto aí, né? Então, é uma empresa que é diferenciada aí nesse sentido. E aí, como você como você sente que essa oportunidade fortaleceu seu sentimento de pertencimento à empresa? Ou seja, a cultura, né? Você faz parte de um time de liderança agora, as coisas são diferentes, né? Eu acho que a cultura Ambev, ela é indiscutivelmente muito forte, sabe? Ela chega, eu acho que chega até no nível predatório, assim. Quando você entra na Ambev, parece um mundo diferente, assim. A cultura de segurança e qualidade, ela é tão forte, e até entre as pessoas lá dentro, que se você não tiver essa cultura, não se adequar, você não consegue ficar na Ambev. Eu acho que é uma frase bem forte, assim, impactante, até clichê, é que a Ambev é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pra Ambev, tá ligado? Uhum. E aí muita gente trabalha um tempo e fala assim, cara, eu não consigo trabalhar ali. Porque é uma empresa, assim, que te busca alta performance o tempo todo. E a gente sabe que alta performance não é algo que a gente consegue segurar sempre. Então, se você não tiver uma estratégia bem definida e acreditar naquilo ali, naquela cultura, você não consegue ficar no lugar, entendeu? Legal. É empresa, né? Tem que entregar resultado, né? E é muito bom ouvir isso de quem tá lá dentro. E aí, quando a gente pensa assim sobre a Ambev, né? O trabalho da comunidade, igual você falou, tanto que ela representa para a cidade de Joatuba, com certeza ela tem um impacto muito importante na vida de cada pessoa. E aí, na sua opinião, por que trabalhar numa empresa como a Ambev? Começando agora no mercado de trabalho, para uma pessoa que está começando agora, qual que é o diferencial dessa pessoa trabalhar na Ambev para o recém-formado? Recém-formado. Eu acho que oportunidade, sim. O cara que vai entrar na Ambev hoje, seja como aprendiz ou estagiário, ou mesmo como operador ou técnico, o cara vai ter oportunidade de aprendizado. A Ambev é uma escola, cara, e não só pro cara ter aprendizado técnico mesmo, para ter aprendizado de como se comportar, aprendizado de comunicação, aprendizado de lidar com pessoas, lidar com metas de alta performance. A Ambev é uma escola mesmo, sabe? Ali você te tira totalmente sua zona de conforto. Ela te ensina e te dá oportunidade, que eu falei desde o início, assim, que é o mais importante, sabe? Se você quiser muito, você vai crescer. E vai depender muito mais de você do que de qualquer outra pessoa, de uma empresa em si. Depende de você, do quanto você tá disponível a entregar, tá ligado? Por isso que ela é interessante, assim, para pessoas que estão se inserindo no mercado de trabalho. Além dela ser gigante, né, mano? A gente fala de Ambev, mas a gente fala, acho que da ponta do iceberg, assim. A Ambev tem. Se o cara começa como estagiário, ele vê um mundo pra ele ir. A Ambev tem parte de vendas, até de saúde mental dentro da Ambev mesmo, que a gente nem sabe, assim. Ela é gigante, é uma empresa gigantesca. Então, ela tem vários caminhos ali pra você seguir e que, a partir do momento que você tá ali dentro, disposto, ele se abre pra você, sabe? Muito legal, é um ponto muito importante. É bom saber disso, né? Então, às vezes as pessoas estão perdidas, né? O mercado de trabalho tá assim. Você conhece muitas pessoas que às vezes não sabem por onde começar. A pessoa não sabe para qual empresa ela vai mandar um currículo, se aquela empresa faz sentido com o perfil dela ou não, né? E aí, quando você fala isso,
demonstra que é uma empresa que se a pessoa quer resolver o problema e ela quer entregar resultado, ela pode mandar o currículo sem medo. Seria isso? Uhum, isso. E aí a gente falando aí, que você falou isso de pessoa que não sabe como que tá no mercado hoje, me veio um toque assim que, antes de eu iniciar, quando eu estudava ainda, nem trabalhava, meu sonho era passar no Cefet, sabe? Eu queria fazer mecatrônica no Cefet porque era um curso que mexia com robô. E eu nem sabia o que era mecatrônica no final das contas. E aí tentei, Cefet, Coltec, não passei, e aquilo ali foi extremamente frustrante pra mim, sabe? E meio que toda uma meta que eu tinha definida pra mim, é uma criança, né, mano? Eu tinha 16, 17 anos, mas tinha uma meta definida e deu tudo errado. E aí eu fui pra Ambev despretensioso. Meu curso de elétrica foi totalmente despretensioso. E hoje olha onde que me trouxe, tá ligado? Foi ver a oportunidade e abraçar ela. Eu acho que às vezes o caminho que você tá trilhando, que você acredita que é o pra você, não vai dar certo, mas isso não fecha a porta pra todo um mundo de mercado de trabalho que tem pela frente, sabe? Legal. Assim, aconteceu com você, aconteceu comigo, né? Mas eu quero ouvir de você primeiro. De você fazer um curso, não conseguir trabalhar na área e pensar, perdi o curso, perdi o tempo. Não. Não chegou a acontecer. Não, assim, eu acho que a elétrica pra mim foi um paraquedas, tá? Como que eu. É até complicado eu falar isso. Eu queria muito trabalhar, não sabia como. E aí, quando eu não passei no Cefet, no Coltec, eu falei, esse negócio de empresa não é pra mim. E aí, eu trabalhava em pastelaria. E, mano, eu precisava trabalhar porque eu precisava da grana. E aí eu falei assim, vou fazer um curso no Senai porque ele paga a aprendizagem ali. E vou escolher o curso mais fácil de passar. E aí, o curso mais fácil de passar era o curso mais difícil de terminar. Que era um curso de aprendizagem na elétrica industrial. Porque elétrica é difícil, não é fácil assim, não é todo mundo que aprende. E aí eu passei, só que eu gostei daquela parada. Tinha um professor lá, Julio Cleto, de Pedro Leopoldo. O cara é Mister Pedro Leopoldo, pra você ter uma ideia hoje. E foi quem me impulsionou assim, cara. Eu vi o cara e falei, esse cara é muito foda. Eu quero ser igual esse cara aí. Sabia muito de elétrica. E aí eu comecei a gostar do curso. Então a elétrica pra mim, eu caí de paraquedas. E olha onde a elétrica me trouxe, né, mano? A elétrica construiu minha carreira sem eu esperar. Eu não esperava que eu ia trabalhar com elétrica. No ensino médio, quando eu vi circuito elétrico, eu quase tomei bomba. Porque eu não gostava da matéria. Hoje, circuito elétrico é o básico do É o eletricista. básico. E ó pra você ver a história, mano. Eu caí de paraquedas numa parada que eu não esperava. E hoje ela é minha vida, pô. Mudou sua perspectiva, né? Pelo que você tá falando, o teu futuro tá baseado na elétrica, Sim. né? E quem esperaria? O Christopher lá que não passou no Cefet em mecatrônica porque ia mexer com robô, ele não esperaria isso, pô. Assim, eu gosto de falar muito nas minhas análises do mercado lá sobre a capacidade de resolver problema. Não importa qual curso ou qual faculdade, quantos problemas que você resolve, né? Então, acho que isso faz total diferença. Mas aconteceu comigo parecido que eu fiz um curso de mecânica, né, o primeiro. E aí eu tinha medo de fazer o curso de elétrica. Eu pensava, cara, eu não vou passar nesse negócio. E aí eu fiz de mecânica e não consegui nada. Só que na Ambev teve a fase do eletromecânico, né? Então, na fase do eletromecânico, eu consegui vir da eletromecânica porque eu já tinha o curso de mecânica, né? Então, pra mim foi um diferencial, assim, porque às vezes você faz as coisas hoje, mas elas vão te dar o resultado depois de alguns anos, né? Sim. Não fica perdido, é educação, né, mano? É o que a gente conversou da oportunidade ligada ao preparo, né? A oportunidade apareceu quando você já tinha um preparo. E aí, se essa oportunidade de eletromecânica aparece e você não tem um mecânico, É. você não tem um preparo. E aí é quando foge da sua mão, assim, sabe? E aí, minha carreira na Ambev foi muito ligada à oportunidade junto com o preparo. Eu entrei em elétrica, eu tinha o curso já feito e tinha um conhecimento de automação. Então, eu sempre mostrei serviço na área de automação também. E deixei isso muito claro que eu queria isso. E na automação, me passaram na Ambev para automação, antes de eu virar supervisor. Eu entreguei um bom serviço. E aí, alguém acreditou, na época foi o gerente de fábrica, viu que eu tinha potencial para ser supervisor. Ele acreditou em mim e eu tinha o preparo do ensino superior completo. Juntou a oportunidade com o preparo, hoje eu sou supervisor da Ambev, tá ligado? Se eu não tivesse a oportunidade, não tivesse o preparo no momento daquela oportunidade, nada disso teria acontecido. Caralho, massa demais. Você acha que a sua capacidade de resolver problemas fez efeito nesse momento? Sim, eu acho que é o que você falou. Hoje, eu acho que na vida mesmo, você é medido pela sua capacidade de resolver problema. Então, você é bom ou ruim com a sua capacidade de resolver problema. E a gente não fala problema de um contator ali desarmando e por quê.
é você entender mesmo por que que aquele cara tá desarmando e o que que vai acontecer, o que que você vai fazer pra não acontecer aquilo de novo, entendeu? E às vezes é problema simples, às vezes é problema simples, às vezes é um... O cara não tá conseguindo, um exemplo banal, tá? O cara não tá conseguindo bater o ponto dele. É um problema também, e acaba sendo um problema seu. Seu. E aí, como que você vai ajudar ele com isso, tá ligado? Às vezes um problema não tem nada a ver com você, mas você tem que se mostrar disposto a resolver aquilo ali, e você é medido por isso também, tá ligado? Isso que você tá falando é muito massa, porque eu liguei os pontos, né? Se você tem problema pra resolver, então, do operador, do técnico até o gerente. Para o técnico vai ser um tipo de problema. Para o gerente vai ser outro, né? Isso. Só que o nível de cobrança é diferente, né? Com certeza. Eu acho, mano, que a gente pega numa parada assim. Hoje, muitas pessoas no mercado de trabalho e nas empresas estão fazendo o que elas são pagas pra fazer. Só isso. E se você faz o que você é pago pra fazer, você não sai do lugar. Se você quer um a mais, você tem que fazer um a mais. E aí é aquele momento que você entrega o que você pode fazer a mais ali, tá ligado? No ambiente. Como que você vai agregar valor pra aquele ambiente? Qual problema você vai resolver hoje no dia e fazer o a mais do que você tá recebendo pra fazer, de ficar ali até de 7 às 3h20, tá ligado? O que que eu fiz a mais do que eu sou pago pra fazer? É nisso aí que você se destaca e consegue crescer na sua carreira. Massa, massa, com certeza, né? A gente tá num período assim. Eu gosto de ficar vendo essas coisas do lado do ponto de vista político, né? As pessoas querem um negócio muito rápido, né? Não tem ali uma perspectiva de 5, 10 anos. Eu gosto de falar que na vida a gente tem que ter o P1A, o P2A, não só na manutenção, mas a gente tem que ter na vida também, né? E talvez isso tá ligado, isso que você tá falando, com a velocidade com que as pessoas querem as coisas rápidas, né? Então as pessoas querem, mas não querem executar também, né? Tem esse outro problema, né? É, a gente vive numa era muito rápida, né, mano? Se você quer, você tem no momento ali. Ah, tô com fome, eu vou pedir um lanche. O lanche chega ali em meia hora, às vezes até antes, se for um lanche mais tranquilo. Então a gente ficou mal acostumado com essa questão de velocidade, assim. E às vezes se frustra por não ser assim na vida real. E aí é você. É você não, é a galera mesmo saber dividir o que que tá na sua mão de controle, o que que depende de você resolver e o que que não está na sua mão. E não se frustrar por isso, entendeu? Entender também o tempo das coisas assim. É. E saber a sua parte ali naquele lugar. Eu acho, assim, essa questão da velocidade um pouco perigoso para o futuro, sabe? Hoje, a nossa profissão, a sua profissão, por exemplo, eu acho que ela é para muitos anos. A gente tá resguardado em profissão, sabe? Então, assim, querer alguma coisa só agora, a gente fala muito de consistência, né? O só agora, ele é bom, né? Mas ele é perigoso, né? Então, assim, e aí para as pessoas que estão com dúvida em qual profissão seguir, em qual curso fazer, o assunto aqui é muito sobre isso. É sobre escolher uma área que ela vai estar forte no mercado por muitos anos. E aí a gente vai entrar no assunto de inteligência artificial. O Christopher ele é da área, né? Então, da automação. Então a gente vai falar aqui um pouco sobre como você pode escolher uma profissão que daqui 15 anos você vai ter um emprego. Você vai estar ganhando bem nesse emprego. Porque não é só o agora, né? Eu gosto de pensar o futuro. E eu acho que pensar o futuro hoje é ir na contramão do que o mundo tá, de É. como o mundo tá. E assim, como que você acha que a inteligência artificial vai impactar aí nas áreas da elétrica, mecânica, área da automação, que seja? Essa é uma opinião minha, assim. E aí vai ter galera que discorda. Mas eu acho que se você tá no mercado de trabalho hoje e você não estuda ou até usa inteligência artificial, momentaneamente você vai ficar pra trás. Isso é o futuro, tá ligado? Se o cara hoje ele não se adequa, se não estuda, se ele não procura saber um pouquinho mesmo como que ele vai usar aquilo ali no dia a dia dele, ele vai ficar pra trás, seja em qualquer profissão, cara. Qualquer profissão, pode ser um CEO de uma multinacional aí. Se o cara hoje ele não utiliza da tecnologia e não aprende sobre ela, ele vai ficar pra trás. Hoje a gente tá tendo cirurgia sendo feita por IA, e cara, é o futuro. Você pode lutar o que for, mas se você lutar, você vai perder. Entendeu? Não tem como você ganhar. E se o cara não se adequar e não buscar conhecimento sobre isso, ele não vai continuar no mercado de trabalho. Ele vai perder poder de execução e vai ter outra pessoa lá que usa a ferramenta, talvez não sabe tanto quanto ele, mas vai passar ele e vai ficar no lugar dele, entendeu? Só pelo simples fato de usar, né? De usar.
Mas é aquelas profissões que são mais manuais, mecânico, eletricista, ele usa inteligência artificial, ele vai ter que usar também? Eu acho que ajudaria ele no dia a dia dele. Às vezes, não, o mecânico ali, se for um serviço muito físico, não. Mas e numa análise de quebra? Ele consegue usar uma IA e talvez ajudar ele numa Tira uma solução foto, preventiva. tira a foto da máquina quebrada, ó, como que arruma? Hoje isso acontece, caralho. Hoje isso acontece mesmo e é o futuro, cara. É. Hoje, eu falo isso na Ambev, assim, a gente usa mesmo. Eu, pelo menos, utilizo muito IA pra fazer algumas coisas da minha rotina. E aí, quando eu vejo meus pares ali que não estão utilizando, eles até zoam ou debocham porque você tá utilizando. Só que, cara, é se adequar. E num momento, no futuro, vai ficar pra trás. Porque se não fosse tão bom, não estariam investindo bilhões como a indústria internacional tá fazendo na IA, tá ligado? É, brabo demais, assim. Eu acho, assim, que mesmo o cara que ele é muito manual, ele tem que saber usar ali pra dar velocidade, porque alguém vai usar, né, cara? Sempre tem um mais espertinho. Ele não sabe fazer, mas ele sabe pesquisar como que faz, né? E, E cara, resolve. aprendizado nunca é demais. Você aprender uma coisa nunca é demais. Você nunca sabe tudo. É uma frase que eu escutei recentemente do meu gerente e isso ficou muito na minha cabeça. Reunião de gente, assim, e o cara falou assim: ninguém nunca é 100%. E isso ficou na minha cabeça, cara. E realmente, tipo assim, ninguém nunca é 100%. O cara nunca é perfeito. O cara sempre tem alguma coisa pra desenvolver, sabe? E é exatamente isso, cara. Se você tem uma fraqueza, às vezes você não sabe que tem, mas pode ter certeza, você não é 100%. Você não sabe tudo. E alguém tá vendo isso, né? E alguém tá vendo Que é a isso. parte ruim, né? Ou boa, né? Porque se você for um cara mente aberta e a pessoa te falar, você vai querer melhorar, né? Isso. E o que a gente tá falando assim de empresa, e a gente falou lá no início, é escuta, cara. Escuta ativa é muito importante, assim, você escutar as coisas e mesmo não concordando, saber o que que você consegue absorver daquilo ali, sabe? É importante. Cara, muito bom esse assunto. E você, como líder, o que que você. Por exemplo, quando você era técnico, você tinha uma visão de um líder. E aí, talvez esse líder faltava alguma coisa nele, aí, independente da Ambev, pode ser qualquer empresa, faltava alguma coisa nesse líder que você não gostava. Teve alguma coisa assim que quando você vira liderança, você faz de diferente? Cara, eu tive muitos líderes no meu trajeto antes de virar liderança e eu meio que criei o líder que eu quero ser. E aí, qual que é o líder que o Christopher quer ser? É um líder que impulsiona a pessoa, sabe? Eu quero ser um líder que consegue fazer a pessoa crescer. E às vezes até um líder que quer resgatar a galera, tá ligado? Eu fico vendo a galera que muito por talvez não teve oportunidade ou se frustrou com alguma coisa. E é um cara bom, mas tá desmotivado. E eu, como líder, eu gosto muito de recuperar essas pessoas, sabe? Então a minha liderança é muito ligada a gente, mesmo tendo um bom conhecimento técnico e tentando desenvolver a galera nesse ponto, eu acho que eu tento mais desenvolver pessoas a entregar o seu melhor do que desenvolver elas para resolver um problema, sabe? Uhum. Eu vou muito pelo lado de liderança parceira, assim. Se o cara precisa, se ele me ajuda, eu vou ajudar ele. Se é um cara que acontece de vez em quando, você ter que atender fora de hora e tal, e aí esse cara precisa de uma folga dia de semana. Eu nunca vou agarrar pro cara, tá ligado? E aí tem vários tipos de liderança, né? Tem vários estudos sobre isso. E aí tem aquela liderança que vai pelo medo, tem a liderança que vai pelo pulso firme, e tem a liderança que vai pelo exemplo ou pela parceria. Eu acho que que eu consigo trabalhar, o que funciona pra mim, é esse líder lado a lado, sabe? Tá com o cara ali, respeitar os limites dele, tentar desenvolver o melhor que ele tem. Se eu vejo que ele tem, se eu vejo que ele tem um pouquinho a mais de entregar, puxar isso, mas puxar do lado, sabe? Sendo um amigo, assim. Eu não sou um líder carrasco e nem consigo ser. Não que não funcione, tá? Uma liderança, assim, que entrega resultado por medo e batendo. Mas esse não sou eu. Não é um líder que eu gosto de ser ou que eu gosto de entregar. Entendi. Tem vários modelos, né? E uma coisa que você pontuou que é legal, ser carrasco não é que não dá resultado, pode ser que dê, né? Pode dar, mano, funciona. Talvez Funciona. é o ciclo da vida. Tem vários modelos de liderança, tem vários ambientes de trabalho diferentes.
E às vezes sim, mesmo sendo um líder bom, um líder parceiro, algumas vezes vai ter que ser um líder carrasco, sabe? E vai muito de percepção. Às vezes eu tô achando que eu estou sendo um líder muito legal, muito gente boa, e no final das contas meu time acha que eu sou um líder fraco. Então, vai muito feedback, sabe? É muito conversar com a galera e ver até que ponto que você consegue controlar, assim, sabe? Porque perder também o controle de liderança é muito fácil, né, mano? Quando você trabalha em alta performance, assim, buscando resultado, pra você ser de um líder bom pra um líder ruim, basta um dia de quebra. É, massa. Mas nesse dia de quebra, se você resolve também, É, é o momento que você destaca, é. né? É o dia, mano. É um dia. Um dia muda tudo. Um dia muda tudo. Às vezes nem um dia, né? Às vezes é uma hora ali. E aí depende como que você vai se comportar naquele momento ali. E aí é muito mais fácil você entregar resultados quando você tem o time com você do que você entregar o resultado no braço, batendo, puxando a galera. Não é sustentável. E eu acho que grandes empresas, assim como a Ambev também, tá vendo isso, sabe? Não é sustentável você entregar resultado no braço e puxando a galera na força. Massa demais. Cara, quando você tá falando isso aí, eu penso muito. Coach fala muito desse negócio, né? Mentalidade, mentalidade. Cara, tem diferença mesmo? Tem que mudar a mentalidade, tem que pensar diferente. Você já foi no papo de coach aí de mentalidade? Tem, cara. Eu acho que, assim, tem muita baboseira que os caras falam. Coach é foda, porque hoje tem coach de tudo. Mas tem muita coisa real também que os caras falam, assim, sabe? Então pega. Se você quer escutar alguém, pega um coach que entregou resultado. Um cara foda, alguém que você vê que tem referência. Sei lá, a gente pode falar inúmeros nomes assim. Mas sim, cara, mentalidade muda o jogo. Muda o jogo, assim. É até como você vai se comportar, sabe? E é papo 10, né? Igual os amigos nossos falam lá. Muda, cara. Muda. Muda muita coisa, assim. É engraçado porque, assim, é, eu tô na fase do podcast, essa coisa toda, a gente conversa com várias pessoas, né? E quanto mais você conversa, mais você começa a ver coisas que você não via antes. Você começa a ter uma percepção de coisas que você não tem, né? Igual hoje aqui, pra mim, tá sendo aprendizado, nem se fala, né? Mas é. Cara, talvez você passou por isso, tá? Quando eu tinha 18, 19 anos, a minha família falava assim, ó, pra trabalhar na empresa, e aí é mudando o assunto mesmo, tá? Não cheguei a falar que eu ia mudar, né? A minha família sempre falou, né? Minha família é do interior de Minas e tal. Sempre falava assim, ó, pra trabalhar numa grande empresa, não pode ter tatuagem, não pode ter brinco. Falava muito sobre aparência, essas coisas, né? E você, né, quebra todo esse tabu, né? Você tem brinco, você tem tatuagem. Como que é a Ambev nesse quesito aí, cara? Em relação à diversidade, a não ter esse preconceito na sociedade, né? Porque, cara, não vou nem dizer que no passado as pessoas tinham preconceito. Mas era o padrão daquela época e as pessoas viam daquela forma, elas cresceram vendo as coisas daquele jeito, e pra elas aquilo era o certo, mas as coisas mudam, né? E como que foi isso aí pra você? Já teve algum problema com isso? Foi legal você puxar isso aí, cara, porque quando eu comecei, eu sempre quis, né? Fazer minha tatuagem. E quando eu fiz 18 anos, eu comecei. Fiz uma tatuagem no braço, essa aqui foi a primeira. E depois dela foi uma atrás da outra. E eu ficava com um pouco de medo, porque da mesma forma que você cresceu ouvindo isso, eu também cresci ouvindo isso, sabe? Meus pais falavam, se você fizer muita tatuagem, colocar piercing, você não vai conseguir trampo, você não vai conseguir emprego. E eu ficava com isso na cabeça, só que eu queria fazer. E aí, tem um caso, você falou e eu vim um caso na minha cabeça. No dia que eu fui fazer entrevista na Ambev, eu já tava com meus dois alargadores, já tinha essa tatuagem no braço. Eu mandei mensagem pra uma amiga minha que trabalha com seleção e recrutamento. Ela é experiente, é psicóloga. E mandei pra ela e falei assim, cara, você acha que eu tiro meu alargador pra fazer entrevista? E aí ela falou assim, ó, eu acho que você tem que ser você mesmo e tal. E aí, quando eu tava na salinha lá da Ambev, vendo o vídeo de integração, eu tô pensando a única coisa, eu nem prestava atenção no vídeo de integração. Eu só pensava, tiro ou não meu alargador? E aí eu falei assim, cara, eu vou tirar meu alargador. Mesmo ela falando isso, eu vou tirar meu alargador, porque isso é muito enraizado na gente, sabe? E aí tirei meu alargador, fui fazer entrevista, passei na entrevista. E aí, hoje, quando eu vou entrevistar alguém, aí você falando do mercado, eu não olho tatuagem, não olho alargador, sabe? Eu acho que isso mudou de uns tempos pra cá mesmo. Realmente tinha muito preconceito, mas a Ambev não vende isso. Acho que na Ambev ela nem dá espaço pra isso, na verdade. Hoje a gente tem canais de ética
e ouvidoria muito forte na cervejaria, na companhia. Então a gente não tem espaço para preconceito, seja contra tatuagem, piercing, cor, opção sexual, nada, cara. Eu acho que ela tem essa política muito forte e isso é muito importante, tanto para as pessoas que estão dentro da cervejaria quanto para as pessoas que estão fora também, tá ligado? Massa demais, né? Então, a Ambev, referência aí no assunto de diversidade, né? É um assunto aí importante para a sociedade, né? A sociedade tem que avançar, né, cara? E sem preconceitos, né? E assim, eu ouvia muito isso aí quando jovem, né? E, cara, eu entrei na Ambev, aí eu falo pros meus pais depois, cara, e mudou minha percepção disso aí, né? Sem esse preconceito. Não é, igual eu falei, né? Eu não acho que é preconceito no passado, o mundo era daquela forma, né? Uhum. Mas hoje em dia seria um preconceito, sim, mas muito legal. Cara, vamos falar de futuro, né? E aí, o Christoph, supervisor de manutenção, trabalha numa cervejaria, né? A maior do mundo aí. Como que é trabalhar com cerveja? Você curte? Como que é? Explica isso pra gente. Ah, cara, é ótimo, né? Trabalhar com cerveja, sim, é uma parada que eu consumo, eu gosto muito. Eu já tive aquela fase de, todo final de semana eu vou comprar uma cerveja artesanal diferente pra virar o degustador, né? Mas é um produto que eu gosto, que eu uso e grande parte da população usa. Depois que eu entrei lá, eu aprendi muito de processo de produção mesmo. Eu acho que eu trabalho hoje com um produto que eu gosto, tá ligado? E que eu gosto de aprender sobre também. Então, tô no lugar certo. Massa demais, né, cara? A cerveja é sensacional, né? Assim, hoje, cara, a gente fala de Ambev, né? Skol, Brahma, Antártica, assim. Você trabalha com o que, assim, especificamente? Beleza, você é da área da elétrica, né? Mas tem vários setores, assim. O que você faz, assim, no detalhe? Tá, hoje, como supervisor de manutenção, eu cuido de KPIs de manutenção de uma linha de invase. Então, eu não trabalho com a produção do líquido em si, né? Mas eu trabalho com o processo de colocar o líquido dentro da embalagem. Aí seja lata ou garrafa. Minha função hoje é garantir que os equipamentos rodem sem dar quebras grandes. Então, eu tenho que manter uma produção constante. Essa é basicamente minha função. Envasar sem quebra, tá ligado? Essa é basicamente a função do supervisor de manutenção. E aí eu tenho um time de uma linha hoje é 6 pessoas, mas eu olho também a equipe de transporte e aí dá no total de 13 pessoas debaixo de mim. Bastante pessoa pra liderar, né? É, Bastante problema pra resolver, né? bastante, bastante. E cada um de um jeito, assim, cara. E aí você vai aprendendo a lidar com cada um, assim, sabe? Não dá pra você ser um líder só com 13 pessoas. Pra cada um você vai ser um líder diferente. E há um tempo atrás você fazia parte desses 13, né? Provavelmente, né? Sim. E eu gosto disso, tá? Eu acho que a minha. Como é que eu falo? O meu. Minha porta aberta, assim, com a operação e com os técnicos é importante na minha carreira, sabe? Porque hoje eu consigo chegar num técnico de qualquer linha e conversar com o cara de igual para igual. E eu gosto disso, isso é importante pra mim, sabe? Eu chegar no cara e perguntar, cara, como é que tá a sua família? Isso é legal pra caralho. E o cara poder perguntar da minha também, sabe? E eu gosto muito disso, cara. De ter sido da base e ser reconhecido pros caras pela base também, sabe? Massa demais. Cara, dentro da Ambev, assim, igual a gente tá conversando, é um futuro que a gente às vezes nem sabe, né? Você tem muita perspectiva de crescimento, né? Você tá com 28 anos? 28. Então, 28 anos, você tem uma carreira pela frente extensa ainda, né? Então, provavelmente dá pra escalar muito isso, mas tem muito aprendizado ainda, né? Sim. É aquele negócio, né, cara? Até onde o Cris vai chegar? Eu acho que essa é a minha meta de vida, assim, sabe? Não acho que eu chego ali numa diretoria e tal, mas até onde que ele vai chegar? Até onde que eu consigo chegar? Até onde que eu vou? Que eu cheguei e falei assim, eu tô aqui, tô bem aqui, é onde eu consigo chegar e eu tô satisfeito com isso. Hoje eu não estou. Hoje eu quero crescer mais e busco isso e a Ambev me dá a oportunidade de fazer isso também, tá ligado? Massa demais. Bom, esse foi o podcast com o Christoph, então é um assunto muito interessante, várias histórias, Ambev, cervejaria, crescimento. Então, acredito que vocês assistindo o vídeo completo aí vai agregar muito a vocês, principalmente também vocês que às vezes não sabem qual empresa quer atuar, como mandar um currículo, escolher o caminho certo. Então aí a Ambev aí, ela é uma área muito boa. E aí, só comentando um outro assunto,
Para entrar na Ambev, quais são os caminhos hoje que a pessoa pode seguir para ela conseguir entrar na Ambev? Tá, eu acho que hoje a gente tem um portal, que é o da GUP, né? O primeiro passo é o cara colocar os dados lá, fazer a inscrição lá, colocar o interesse dele nesse site, que a gente usa para processo de seleção. Sempre ficar ligado ali no LinkedIn, que é muito importante. Eu entrei pelo LinkedIn, então é uma ferramenta que funciona. Eu sou um exemplo de que funciona. E buscar conhecimento. Hoje, não só a Ambev, como as outras empresas, ela busca contratar alguém que já tem um curso técnico. Então, cara, faz um curso técnico, busca um Senai, busca um técnico, busca uma aprendizagem, vai estudar. O segredo é, quer entrar numa empresa, estuda, cara. Estuda. É o que eu falei. Oportunidade ligado com preparo. Se prepara que a oportunidade vem. Massa demais. Eu já tava finalizando o podcast aqui, mas já vem mais assunto na mente. Vou render mais um pouco aqui. Você tá falando sobre estudar, cara. Você leu algum livro? Tu tem alguma coisa assim de experiência que você pode passar sobre educação? Cara, eu tive a minha fase até os 18, assim, eu não lia nada. Eu era um leitor muito ruim. E Me aí, depois dos identifico. meus 18, quando eu comecei a estudar mesmo, eu comecei a ler bastante. E aí, vai ser bem clichê, a gente falou isso de coach, mas livro de autoajuda e autoconhecimento foi o que me impulsionou pra frente, sabe? O primeiro livro que eu li, assim, foi o Corpo Fala, e é um livro muito interessante, até pra você ver, pra você entender o que que a outra pessoa quer te dizer sem ela te dizer. Então me ajudou muito. A Coragem de Ser Imperfeito da Brené Brown também me ajudou muito assim, porque a gente tem muito medo de errar e errar é humano, né, mano? E aí um livro que quando eu virei liderança foi indicado pelo cara que acreditou em mim pra virar líder, que era o gerente de fábrica na época, que era O Jogo Infinito. Esse livro virou a chave pra mim assim, tá ligado, cara? Que ele te fala que você trabalhar ou você buscar resultados em uma empresa não é um jogo que tem vencedor. É um jogo que sempre vai continuar acontecendo. E muita coisa da Ambev hoje, até de busca de resultados, ela compra essa questão do jogo infinito, sabe? E é do mesmo ator, do autor que fez aquele do Porquê, o livro do Porquê, eu esqueci o nome dele agora, mas é um livro muito bom, assim, mano. O Jogo Infinito. É um jogo que. É um livro que virou a página pra mim de conhecimento, assim, sabe? De como é que eu lido com minha mentalidade. Massa demais. Então, assim, educação, né, cara? É estudar é pra vida toda, né? Pelo que você tá falando, ó. O cara formou, veja bem, ele fez técnico no Senai, fez engenharia, formado, tá na área, continua estudando, tá lendo livros, se desenvolvendo. Então, a educação nunca é demais, é um Sim, fator fundamental, né? sim. E aí, cara, é buscar informação onde vocês conseguirem, assim. A gente tem um tanto de e-mail mesmo lá. Eu te mandei atualmente lá o T-News, que ele resume, é um jornal eletrônico, e ele te manda o que aconteceu na semana, todos os dias. E é muito interessante você estar informado. Às vezes não é uma coisa que você nem quer saber, mas você saber um pouquinho ali, até para conseguir ter uma conversa mínima com alguém, isso te abre porta, sabe? Eu tô querendo fazer até uma análise de mercado, né? Tem um assunto que sempre fala muito sobre como se desenvolver, como crescer, sabe? Eu tô pra fazer uma análise dessa que é tipo assim, cara, trabalhe, comece trabalhando todo dia. De segunda a sexta, se puder folgar o sábado, maravilhoso. Mas o primeiro passo pra crescer é conseguir É. trabalhar. Conseguiu trabalhar, estudar. Eu acho que além de estudar, se ponha disponível, sabe? Você não vai perder nada em se pôr disponível. Você não vai perder nada de no início da sua carreira ali, mesmo você não tendo essa função, você tá ali como estagiário, você trocar uma privada igual eu fiz, tá ligado? Uma descarga. Você não perde nada por se pôr disponível. Você não vai ser o baba-ovo, você não vai ser o puxa-saco, você é o cara que tá se preocupando com sua carreira e seu futuro. E é isso, mano. Se põe disponível, tá ligado? Vai ter essas piadinhas, mas não perde seu rumo ali. Você tem que saber bem o que que você espera e se ponha disponível e estuda, cara. Não tem erro. Se pôr disponível e estudar, você vai crescer e vai conseguir atingir seus objetivos. Esse papo é muito bom, tem muito meme, né? Do puxa-saco, do É, babaú. mas eu acho que a galera que zoa é aquela galera que não consegue sair do lugar, então ela vai tentar te desmerecer pra você também não sair do lugar, sabe? É aquele negócio, se eu não conseguir, ele também não vai conseguir, então eu vou zoar ele que ele vai parar. E aí, se você persiste ali e mostra o que que você quer, cara, alguém vai reconhecer.
Independente. Aí vem mentalidade, né? A mentalidade que você tem de ouvir aquilo. Tem piadas e tem piadas, né? Existe a brincadeira. Sim. No chão de fábrica não tem como. Sim. Talvez até o cara que é teu par na liderança vai te zoar de baú, né? Mas aí pode ser zoeiro, né? A gente tem que saber separar também, né? Mas, afinal, a verdade né? Nos maiores casos, é as pessoas que não conseguiram a oportunidade, ou, aliás, não conseguiram sair do lugar, né? Às vezes, todo mundo tem oportunidade, né? Sim. É isso, cara. Acho que é aí. Tipo, põe disponível e estuda. Não, show de bola. Bom, esse é o Fala Chef Podcast, então um podcast com o Christopher Fabiani, um papo super legal. Olha, segue lá a Ambev na GUPY, GUPY, lá você consegue acessar as vagas em todo o Brasil e aí na sua região você consegue fazer os filtros. LinkedIn, segue também o Fala Chef Podcast, segue a gente no Instagram e YouTube, lá vai estar completo essa entrevista, então vários assuntos aí sobre mundo cervejeiro Ambev. Christopher, quero te agradecer pela presença. Então, é só a primeira vez, tá? Vai ter a próxima. Então, terão mais oportunidades pra gente trazer novas histórias aqui, né? Porque é muita história desse mundo cervejeiro. E teremos outras pessoas aí na agenda de junho. A gente vai estar divulgando não só da Ambev, Stellantis, Fiat, Toshiba ainda continua. E aí agradeço a todos vocês que estão acompanhando a gente aí.